E aí, gente, tudo bem com vocês? Uma perguntinha para deixar aqui, para a gente iniciar o nosso papo hoje. E a pergunta é: você é acordado ou você é despertado? Quantas pessoas acordam pela manhã, abrem os olhos e é só acordou. Abriu, não sabe o que vai fazer, não sabe como é que vai ser o seu dia, não tem aquela administração do que vai ter que fazer ou deixar de fazer, as coisas que devem ser priorizadas para aquele dia e somente acordou e vamos viver e vamos deixar a vida nos levar. E aí tem aquela pessoa que despertou. Ela não somente acordou, não somente abriu os olhos, mas ela está despertada para algo. Ela sabe o que tem que fazer, ela conhece os caminhos da sua produtividade, ela sabe qual é o caminho que ela tem que tomar para poder deixar com que o seu dia no final seja um dia produtivo, um dia que trouxe para ela algum fruto daquilo que ela semeou no decorrer do seu dia. Então o que acontece aqui? A gente está falando sobre a administração do tempo, sobre o gerir o tempo, sobre você cuidar do seu tempo, sobre como você fazer o seu tempo chegar no final do seu dia e ser produtivo. Ser um dia que você se alegre, ser um dia que você possa dizer: eu fiz alguma coisa que foi produtivo para mim. Porque perceba que por vezes, né, a gente tem tanta coisa para fazer e a gente não prioriza o que a gente tem que fazer, que a gente diz o quê? Puxa, eu queria que o meu dia tivesse mais de 24 horas. 24 horas para mim não dá. Não é que 24 horas para nós não dá. Não dá para nós vivermos o dia. É porque os 24 horas que a gente tem, a gente não está sabendo administrar essas horas. Tem gente que acorda e somente está acordado, que ele acorda e começa e passa feed e vê quais são as notícias que teve do dia, vê o que aconteceu na madrugada, na vida alheia. Pelo amor de Deus, gente. Vai ver o que aconteceu durante quando ele estava dormindo. Por quê? Porque ele quer ter repertório, ele quer ter um banco de dados, mas não é um banco de dados de produtividade. Não é um banco de dados que traz experiências, que traz conhecimentos novos, que traz ele vai ter uma vida, um up na sua vida por aquilo que ele aprendeu de novidade ou pela experiência que ele teve. Não. Ele quer ter um banco de dados da vida dos outros. Ele quer saber tudo que aconteceu na rua, o que aconteceu na vizinhança, o que aconteceu na igreja, o que aconteceu no baile passado, o que aconteceu lá no trabalho, o que aconteceu lá no trabalho de alguém que ele nem trabalha lá. Mas ele traz aquela história de lá para cá poder trazer para alguém. Porque é pessoas que não sabem administrar o seu tempo. Pessoas que não estão despertadas, elas estão somente acordadas. Então a primeira coisa que ela faz é ir lá e olha o celular, e vê isso, e vê aquilo. Aí no final do dia não conseguiu fazer, não produziu nada. O dia foi aquele dia cansativo, estressante, aquele dia que você chega no final, tá com aquele peso nas costas. Por quê? Porque não soube usar o tempo que a gente tem. Gente, 24 horas é o tempo que Deus determinou para ser o começo e o final de um dia. Entre 24 horas a gente tem muita coisa pra gente fazer. Então não é eu querendo ou não querendo que vai deixar de ter as 24 horas. Eu sendo produtivo ou não vai continuar tendo 24 horas. Eu viva ou morta vai continuar tendo 24 horas. A pessoa produtiva desse mundo, as pessoas que geram frutos nessa terra, elas também têm a mesma 24 horas que eu e você. E Camila, qual é a diferença dessa pessoa que parece que faz tanta coisa? Porque essa pessoa sabe gerir o seu tempo. Ela sabe o que tem que fazer, ela sabe o que tem que priorizar, ela sabe quais são as coisas que ela necessita fazer naquele dia. Ela não acorda e vai viver uma vida aleatoriamente, não. Ela sabe: hoje eu tenho reunião tal, hoje eu tenho que cuidar do meu corpo, hoje eu tenho isso com meu filho, hoje eu tenho aquilo com meu marido. Eu tenho essa experiência de vida. Eu tenho essa experiência por quê? Porque quando eu comecei a fazer isso, a realmente agendar as coisas que eu precisava fazer, como realmente dava tipo 9 horas da manhã, o meu dia parecia que já era 1 hora da tarde, porque eu já tinha feito meu exercício, já tinha feito meu devocional, já tinha cuidado de mim, já tinha cuidado do meu corpo, do meu físico, já tinha tomado meu banho, já tinha lavado meu cabelo, já tinha lido alguma coisa de livro, já tinha preparado o almoço, já tinha preparado o café. Parece que o meu dia rende muito mais. Então percebe que não é, eu tô dizendo isso porque eu realmente pratiquei isso. Não estou falando uma coisa que eu não vivi. Não estou falando uma coisa que eu não fiz. É algo que eu fiz. E você pode fazer isso para ter experiência e a prova daquilo que eu estou dizendo aqui. Acorde hoje, acorde amanhã, acorde depois, mas com aquilo que hoje eu tenho que fazer isso, 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 isso. As primeiras horas da minha manhã vai ser as horas da minha produtividade. Vão ser as horas que eu vou trazer para mim algo que vai me acrescentar, que vai me fazer crescer, que vai me fazer produzir, vai me trazer retorno daquilo que eu estou fazendo. Então o tempo, gente, é o único recurso que a gente não consegue trazer de volta. Depois que passou, depois que foi, já era. Não tem como mais eu ir lá tomar de volta o tempo que passou. É hoje, é agora, é esse o momento que a gente tem para melhorarmos a nossa vida, para melhorarmos o tempo que a gente tem que fazer, porque o tempo está passando, o relógio está passando.
A gente, bem ou mal, o relógio vai continuar passando e vai chegar uma hora do fim da nossa vida. E na hora que chegar o fim da nossa vida, a única coisa que o dinheiro nunca vai conseguir comprar é, de novo, eu quero comprar de novo ter os meus 20 anos. Eu quero comprar de novo, voltar no dia de ontem e fazer aquilo que eu não fiz. Não tem como mais. Então o tempo é agora, o tempo é esse, de você fazer alguma coisa, despertar e parar de ser somente um acordado, um alienado, um perambulante por essa terra. Desperta, pelo amor de Deus, desperta. Desperta porque o tempo está passando e você precisa ser alguém de uma melhor versão. Você precisa ser alguém, um ser humano que vai deixar alguma semente frutificando nessa terra. Deixar esse mundo melhor do que você encontrou, deixar esse mundo melhor do que a gente achou. Então, através disso é o quê? Despertar. Desperta com palavras, com algo que você ouviu, com algo que aconteceu na sua vida, com uma experiência que você teve. Traga isso para um despertar na sua vida. É realmente isso que eu procuro fazer aqui nas minhas mensagens. É fazer o quê? Fazer com que você desperte, fazer com que você abra os seus olhos. E mesmo assim, com os olhos abertos, não só viver com o olho aberto, mas viver um olho aberto, mas um olho aberto ativo, um olho aberto produtivo. E a mensagem para a nossa vida bíblica é, quando Paulo ele vai ter um encontro realmente com Jesus, ele vai estar ali caído, porque ele vai receber aquele impacto, vai cair, e ele vai realmente despertar a sua vida. Por quê? Porque ele andava acordado. Ele sabia todas as leis, ele conhecia tudo aquilo que ele aprendeu ali com Gamaliel, ele tinha um conhecimento, meu Deus, inenarrável, mas ele não era uma pessoa despertada para quê? Para aquilo que o céu tinha para a vida dele. E chega uma hora que ele realmente desperta, e quando ele recebe esse despertar, ele vai se tornar o maior apóstolo de todos os tempos, o escritor de todas essas cartas e epístolas maravilhosas que nós temos de aprendizado para a nossa vida. Então desperta, porque você só vai deixar frutos nessa terra depois que você deixar de ser um acordado e passar a ser um despertado. Beijo para você, até o nosso próximo encontro e desperte enquanto há tempo.